Macho, eu lembro como se fosse ontem, mesmo tentando esquecer. A lua estava grande demais para o gosto de qualquer cristão, amarela como lamparina velha, clareando a beira do açude de Mossoró, como se quisesse que o mundo visse o que ia acontecer ali. Nós estávamos tudo em roda, homens calejados, valentes só até a coragem acabar. E naquele dia, ela acabou ligeiro. Cada um segurando espingarda, tocha, terçado, e o coração batendo tão forte que parecia querer fugir primeiro que a gente. O bicho já estava cercado. A riégua. Nunca vi criatura daquele tamanho. Peludo, musculoso, respirando feito boi sedento depois de uma corrida no sol de meio-dia. O fedor de sangue fresca impregnava no ar quente. A água do açude tremia de leve cada vez que ele bufava. E eu juro, Vice, que dava para sentir a raiva dele, espessa, pesada, como se tivesse acumulado por anos e anos. Ninguém falava nada. Só se ouvia o vento passando baixinho e o barulho das armas tremendo na mão do povo. A gente esperava o ataque, porque era isso que acontecia nessas histórias. Você vê uma fera daquela e não imagina outra coisa, não. Mas foi aí que tudo virou de ponta cabeça. O lobisomem, em vez de investir para cima da gente, levantou devagar o rosto. Os olhos dele brilharam feito brasa, mas tinha tristeza ali, ou raiva doída, sei lá. A criatura abriu a boca e, num som rouco, arranhado, metade homem, metade bicho, soltou as palavras que até hoje Mossoró repete baixinho. Não sou o único. Naquele instante, nenhum macho ali teve peito de respirar. O silêncio caiu pesado, quase quebrando o chão. E eu senti que aquela noite não era sobre matar monstro nenhum. Era sobre descobrir que tinha coisa pior escondida na caatinga. Macho, deixa eu me ajeitar aqui antes de começar. Que história grande precisa de assento firme e lembrança fresca. Eu sou o seu Adalto Ferreira, vaqueiro velho lá do Alto da Conceição, nascido e criado em Mossoró, acostumado com poeira no rosto, sol rachando o quengo e viagem longa por dentro da caatinga. Já vi de tudo. Onça magra por causa da seca, cobra que parecia mais um pedaço de sombra torta atravessando a estrada, relâmpago caindo tão perto que senti o gosto do medo na boca. Mas o que aconteceu naquele mês? A riégua, aquilo ali não tem comparação. Até hoje, só de eu puxar para contar, a espinha gela como se tivesse ventado do túmulo. Mas a história não começa no grito, não. Começa mansa, feito água de pote antes de ferver. Minha Mossoró sempre teve a mania de parecer maior do que é. E é mesmo, viu? Terra quente, povo trabalhador, cidade que não dorme fácil. Tanto que o vento por aqui, quando resolve soprar, vem seco, cheio de poeira, como se dissesse: aguenta aí, cabra, que hoje o calor tá de pirraça. No Alto da Conceição, o bairro onde eu moro, as noites costumam ser quietas. Só o latido distante de cachorro e o ronco de caminhão passando lá para a BR ecoando de vez em quando. Nas manhãs, o cheiro de café sai das casas antes mesmo que a luz estique no chão. Menino indo para a escola, mulher varrendo calçada, cabra se arrumando para a batalha do dia, tudo é rotina. E eu, naquele tempo, estava tocando minha vida, aposentado como vaqueiro, mas ainda teimando em ajudar meu compadre Zé Raimundo a olhar umas criações. Não era nada grande, não. Umas cabras, 3 bois, uns carneiros teimosos que gostavam mais de fugir do que comer. Trabalho simples, desses que botam o corpo para funcionar e a cabeça para descansar. Até então, era paz. Paz quente, suada, mas paz. Foi numa manhã de segunda-feira, dessas que o sol já nasce mandando recado de brabeza, que Zé Raimundo apareceu lá em casa com o rosto meio amarelado. Adalto, sumiu uma das minhas cabras. Sumiu como? Perguntei, achando que era só mais uma fujona abrindo carreira pelo mato. Não sei, só sei que não tá lá, não era nada demais. Cabra,
como qualquer pessoa daqui sabe, têm o dom de desaparecer como o vento. Às vezes, elas acham um buraco na cerca, às vezes pulam, às vezes simplesmente decidem que não vão ficar. Mas o que me estranhou foi ele não dizer, acho que ela correu, mas sim, não tá lá. Zé, tu olhou por trás do curral? Olhei. E pelos mandacaru do lado? Também. E encontrou o quê? Nada. Não tem sinal, nem pegada. Aquilo me incomodou um tiquinho, mas não o suficiente para levantar suspeita. Às vezes o bicho pisa em lugar duro, some no mato, pronto. Só que hoje eu sei que aquilo foi o primeiro sussurro da desgraça chegando. 2 dias depois, quem veio bater na minha porta foi Dona Dalvinha, vizinha que fala alto como quem briga com o mundo. Adalto, a riégua, tu que conhece todo tipo de rastro. Vem ver um negócio ali no quintal do compadre Raimundinho. Fui, sem pressa, sem medo, sem imaginar nada demais. Quando cheguei lá, tinha um grupo de 5 pessoas olhando para baixo, coçando o queixo, conversando como se estivessem discutindo o preço de farinha. E no chão, tinha uma trilha de lama misturada com sangue. Bem pouca. Passos fundos, largos, como se feitos por um bicho grande, grande demais. Que onça é essa, o Adalto? Perguntaram. Não é onça, não, respondi, medindo o tamanho do rastro. Mas também não é gente. Riram, sempre riem antes de acreditarem. Raimundinho disse, deve ter sido algum cachorro do mato, pô. Eu só levantei a sobrancelha. Cachorro do mato não deixa marca de salto. Aquele deixava. Mas como não tinha vítima, ninguém se incomodou. Só limparam a sujeira e seguiram o dia. O que veio depois não foi barulho, nem bicho gritando. Foi silêncio. Um silêncio grosso, colado na pele. De tardinha, quando costumava ventar, não ventava. As cigarras não tocavam. Os cachorros não latiam. A lua saiu cheia, grande demais, branca demais, olhando pra gente com cara de quem sabe segredo. Esse silêncio, minha gente. Isso sim é aviso. Mas ninguém por aqui gosta de pensar no pior. A gente é teimoso porque, se não for, a caatinga engole. A feira funcionou normal, o povo conversou normal, mas todo mundo estava olhando para os cantos. Reparei isso. O medo ainda não tinha chegado, mas estava vindo pela estrada. Foi quando o corpo da segunda cabra apareceu. Eu e Zé Raimundo encontramos ao amanhecer. Estava dilacerada. E não era jeito de onça, nem de raposa, nem de cachorro bravo. Era bruto, rasgado. Como se alguma coisa tivesse agarrado e puxado com força de condenação. A garganta aberta, os ossos do peito tortos, o cheiro, a riégua, aquele cheiro ainda me persegue. Zé Raimundo botou a mão na cabeça e disse, não foi bicho normal, Adalto. Também acho que não, respondi, engolindo seco. Dona Dalvinha veio correndo e gritou, é lobisomem, eu disse, eu disse. Eu ri. Era riso nervoso, claro, mas ri. Mulher, deixe de invenção. Invenção nada. Minha avó contava. Quando o lobisomem tá solto, começa assim. Pegada estranha, rastro de sangue, cabras mortas. Depois ele pega gente. Eu ia puxar alguma brincadeira para desarmar o clima, mas as pernas de Zé Raimundo tremiam. Ele não acreditava nesse negócio de lobisomem, mas acreditava no próprio medo. E ali, pela primeira vez, eu senti algo apertar meu peito. Em Mossoró, notícia anda mais rápido do que vento. Antes de dar meio-dia, metade da cidade já sabia das mortes. E à noite, todo canto comentava. O povo dizia ter ouvido uivo. Outros diziam ter visto sombra estranha. Outros juravam ter visto olhos brilhando na beira do mato. Eu não vi nada, mas senti. Naquela noite, dormi mal. O vento parou. O calor aumentou. A lua parecia querer entrar pela janela. E lá para meia-noite, eu escutei, não sei se posso chamar de uivo. Parecia mais um lamento, um grito longo, misturado com dor e raiva.
Não era grito de nenhum bicho que eu conhecesse. E eu conheço todo bicho daquela caatinga. Me levantei devagar, fui para a porta da sala, abri só um tantinho. A rua estava vazia, mas a sombra das casas parecia retorcida. O som se repetiu, mais distante. Fechei a porta, engoli seco e cruzei o terço pela primeira vez em muitos anos. No outro dia, os homens se juntaram na praça. Tinha agricultor, pedreiro, caminhoneiro, estudante, aposentado, todo mundo com medo tentando parecer corajoso. Trouxeram espingarda velha, terçado pau, foice. Parecia que o sertão inteiro tinha resolvido fazer guarda. Adalto, tu vem? Me perguntou Zé Raimundo. Venho, né? Respondi. Se o bicho tá solto, algum de nós tem que botar ordem. A verdade era, eu não queria ir, não. Mas naquele momento, parecia pior ficar em casa sozinho, esperando a noite chegar. O plano do povo era simples, vigiar. Andar pelo mato, ver se achava rastro, tentar descobrir o que estava matando as criações. Ninguém falava lobisomem em voz alta. Era como pronunciar desgraça. Fomos para o mato seco, a terra rachada debaixo dos pés, o cheiro quente subindo do chão, os mandacaru fincados como espinhos gigantes, o vento rodando poeira no rosto. Durante a caminhada, todo mundo conversou pouco. Era mais silêncio que palavra. De vez em quando alguém apontava. Ali, pegada grande, mas era pegada de boi, ou de onça magra, ou coisa comum. Até que Zé Raimundo, que ia na frente, parou de repente. Eu vi o corpo dele endurecer, os ombros levantarem, a respiração travar. Adalto, olha isso aqui. Cheguei perto. Era rastro. Rastro fundo, pesado, largo. E do lado, marcas de salto, igual as que eu tinha visto antes. Mas dessa vez, tinha também gotas de sangue frescas. E pelo grosso, grudado num galho baixo. Aquilo não era invenção de ninguém. Eu olhei para o pessoal e disse, sei não, mas isso aqui não é bicho que eu conheça. A cara de todo mundo ficou pálida. Ninguém quis seguir aquele rastro. Naquele dia, quando o sol começou a cair, eu senti o ar pesar. O clima estava errado. Parecia que o céu estava prendendo a respiração. O rádio da vizinha falava baixo. Caminhão não passava. Galo não cantava. Cachorro não latia. A lua subiu grande demais. Vermelha, aquela lua, é como se estivesse anunciando o que vinha. Zé Raimundo veio bater na minha porta. Adalto, hoje a gente vai cercar. Hoje? Perguntei. Hoje, se a gente não fizer nada, vai morrer criação até não sobrar nenhuma. Eu queria dizer para deixar quieto. Queria dizer que homem nenhum devia correr atrás do que não entende. Mas a verdade é que eu também estava cansado daquele medo andando atrás da gente feito sombra ruim. Juntei minha espingarda velha, botei o chapéu, amarrei o bornal e acompanhei os homens da cidade. Fomos pela estrada de chão, tochas acesas, o barulho dos passos ecoando seco na noite parada. O cheiro do mato era forte, como se estivesse vivo demais. O açude refletia a lua vermelha, parecendo sangue parado. Foi ali, naquela beira d'água, que tudo ia acontecer, e eu ainda nem imaginava o tamanho da desgraça. Mas isso é história para o próximo capítulo. Quando a gente acordou naquele dia, algo já estava diferente no ar. Não era vento vindo do litoral, nem calor daqueles que fazem a alma suar. Era outra coisa, um peso. Como se o céu tivesse se abaixado um pouquinho mais sobre Mossoró. O povo saiu de casa do mesmo jeito. Mulher varrendo a calçada, menino indo para a escola, vendedor de pastel gritando na esquina. Mas cada passo parecia desconfiado. Como se todos tivessem certeza de que estavam sendo observados. E estavam. Mas só a Caatinga sabia disso. Eu, seu Adalto, acordei cedo. Sempre acordo. Criei esse hábito de levantar antes do sol, porque na vida de vaqueiro, se você perder a madrugada, perde metade do dia.
Só que naquele dia, quando pus o pé para fora de casa, a primeira coisa que eu ouvi foi silêncio. Silêncio de verdade. Nada de galo cantando, nada de cachorro latindo, nada de carro passando, nem o barulho daquela moto velha de Genésio, que costuma acordar o bairro inteiro antes das 6. Era como se tudo tivesse pedido licença para medo passar. Tomei um gole de café e senti um arrepio correr nas costas, mas sacudi a cabeça e disse em voz baixa: "Deixe de frescura, Adalto. Não existe isso de pressentimento, mas existia. Eu que ainda não queria admitir. Fui encontrar Zé Raimundo pra gente conferir o resto das criações, ver se os bichos tinham comido, se estava tudo certo. Ele estava perto da porteira, com um olhar que eu não gostava de ver em homem adulto. Era medo mesmo, daquele medo antigo de criança no escuro. Adalto, ele disse, coçando a testa. Tu precisa ver isso aqui. Outra cabra morta. Perguntei, já sentindo o couro arrepiar. Não. Pior. Fui atrás dele. Chegamos na parte do terreno onde passa uma vereda, um caminho estreito feito pelas próprias criações ao longo dos anos, cheio de terra fina que pega rastro fácil. E lá estava, uma pegada funda, enorme, com 4 dedos longos e uma curvatura estranha, como se fosse de um bicho que anda em 2 pés, mas ainda usa as mãos para se equilibrar. E o mais assustador, ao redor da pegada, marcas de salto, saltos longos, 2 metros, 3 metros entre um e outro. E aí Zé Raimundo completou. Isso apareceu de madrugada. Eu estive aqui ontem à noite e não tinha nada. A riégua. Eu senti a minha respiração pesando dentro do peito, mas tentei manter a razão. Pode ser um bicho grande, Zé. Um caititu, uma onça mais pesada do que as normais, sei lá. Ele me cortou. Adalto, tu conhece bicho como ninguém. Conheço. Pois diga então, que bicho pula desse jeito? Eu não respondi, porque não tinha resposta. No fim da manhã já tinha história espalhada por todo canto. No mercado, na feira, na calçada, no bar de seu Eudes, todo mundo dizendo que viu alguma coisa na madrugada. Um dizia que viu um vulto enorme passando entre as casas. Outro dizia que ouviu arranhões na parede. Outro jurava que ouviu passos correndo no telhado. E teve até quem dissesse que viu 2 luzes vermelhas, como olhos, no meio do mato, observando a cidade de longe. Essas histórias de olho brilhando sempre aparecem, certo? Mas naquele dia, elas não pareceram exagero, pareciam aviso. A cidade começou a cochichar a palavra proibida, lobisomem. E quanto mais as pessoas falavam, mais o clima esquisito aumentava. Dona Dalvinha, que morava 3 casas depois da minha, bateu palmas na minha calçada e disse: Adalto, eu escutei um uivo. Não era uivo de cachorro, era grosso, longo, parecia gente chorando, mas gente grande demais. Eu tentei acalmar ela. Mulher, às vezes foi vento. Vento não chora daquele jeito. Ela estava certa, mas eu não ia admitir. De tarde fui comprar farinha e carne na feira, mas aquilo parecia mais uma reunião de desespero do que feira. As pessoas não falavam normal, falavam sussurrando. Mataram 5 cabras lá para as bandas do Abolição. Uma mulher jurou que viu uma sombra seguindo ela na rua. Um menino desmaiou dizendo que ouviu passos atrás dele. O padre disse que vai benzer os terreiros tudo. O prefeito falou para ninguém ficar andando sozinho à noite. Cada notícia deixava o ar mais pesado. Eu fui andando pelo corredor da feira, ouvindo tudo, mas sem dizer nada. A cabeça martelando. O cheiro de carne misturado com poeira parecia até mais forte que o normal. Até que ouvi um diálogo que me fez parar. 2 cabras comentando. Eu digo e repito, isso é lobisomem. Não diga isso, homem. Pois eu digo, a lua tá cheia, o bicho tá com fome. Mas por que Mossoró? Porque aqui tem mato e tem gente. A maneira como ele disse gente não me saiu da cabeça. Como se fosse isso mesmo que o bicho procurava.
De tardinha, quando o sol começou a se deitar, os homens da cidade se juntaram de novo. Às vezes me pergunto se aquilo foi coragem ou desespero. Na praça, mais de 30 homens estavam lá, uns com espingarda, uns com terçado, outros com lanterna, e alguns só com a cara fechada, às vezes a única arma que o cabra tem. Zé Raimundo chegou para mim e disse: Adalto, hoje a gente não vai só vigiar, não. Como assim? Hoje a gente vai procurar. Eu senti o estômago afundar. Eu sabia que essa decisão ia trazer problema. Mas ao mesmo tempo, não fazer nada também trazia. O líder improvisado do grupo era Seu Mundinho, homem bravo, acostumado com vida no mato. Ele subiu num caixote e falou: O que está andando por Mossoró não é bicho comum. E se a gente deixar crescer, vai virar praga. Então hoje, a gente vai atrás e vai cercar. Ninguém gostou da palavra cercar, mas ninguém contrariou. Saímos em grupos pequenos, tochas acesas, espingardas carregadas, as lanternas cortando o escuro. O mato fazia sombra estranha. Os galhos pareciam apontar para a gente e o chão seco rachava sob as botas. O grupo que eu estava, eu, Zé Raimundo, Mundinho e mais 3, decidiu ir em direção ao açude. Era um lugar onde muita gente disse ter ouvido barulho nas noites anteriores. Quando chegamos lá, a água estava quieta demais. Parecia parada no tempo. A lua refletia nela como se tivesse sido colocada ali de propósito, para iluminar o que vinha. Foi então que Mundinho baixou a tocha, encostou na terra e disse: Olhem isso. E eu vi as pegadas. Dessa vez, não eram só profundas, eram frescas. A terra ainda estava mexida, como se o bicho tivesse passado ali há poucos minutos, e tinham marcas de arranhões no chão, unhas grandes, compridas, que afundaram a terra seca como se fosse manteiga. Zé Raimundo disse: Adalto, isso é coisa grande demais. Eu sei. Tu acha que é? Não diga o nome, homem. Mundinho cortou. Nesse momento, escutamos um estalo do outro lado do mato. Um galho quebrado, seco, pesado. Todo mundo virou na mesma hora. As tochas tremiam. As mãos suavam. Os olhos procuravam qualquer movimento. E então, um uivo. Mas não um uivo normal. Era um som rasgado, cheio de dor, ódio e humanidade. Sim, tinha humanidade naquele grito. Não sei explicar. Só sei que nenhum de nós conseguiu se mover. A linha da mata começou a se mexer. As sombras balançavam como se algo estivesse avançando devagar, sentindo nosso cheiro. Mundinho ergueu a espingarda. Eu engoli seco. Zé Raimundo quase deixou a tocha cair. O som de respiração pesada veio primeiro, depois um arrastar de patas, e então um par de olhos brilhou no escuro, grandes, vermelhos, fixos na gente. Meu Deus do céu, murmurou alguém atrás, e eu senti algo que não sentia desde menino, pavor. Mas aí, como se aquilo tudo fosse só começo, a sombra recuou. Não fugiu, só recuou. Como quem diz, não é agora, mas deixou pegadas novas, frescas, e um rastro que só podia significar uma coisa. O bicho estava levando a gente para algum lugar, estava nos guiando ou nos provocando. Voltamos para a cidade já na boca da madrugada. Ninguém falava nada. Nos reunimos na praça, cada grupo contando o que viu. Todos tinham histórias de pegadas grandes, de arranhões, de vultos, de uivos. E aí alguém perguntou: Mundinho, e agora? A gente faz o quê? Ele respirou fundo e disse: amanhã a gente cerca de vez. Eu senti o peso daquelas palavras cair dentro de mim como pedra, porque cercar alguma coisa que você conhece já é arriscado. Agora, cercar o desconhecido, isso é testar o destino. De madrugada, Mossoró ficou acesa, as luzes das casas não apagaram, as portas ficaram fechadas, as famílias ficaram reunidas na sala e lá fora. Eu juro, tinha algo andando,
passos pesados, um arrastar de garras, às vezes um uivo longo, e de vez em quando parecia ter mais de um, mas eu nunca iria acreditar nisso. Não ainda. Quando amanheceu, eu olhei pela janela e vi, na rua, 3 pegadas grandes e 2 menores. Foi aí que meu sangue gelou, porque não era só um rastro de bicho, era trilha, de ida e volta, como se estivessem vigiando as casas, esperando, escolhendo, e eu pensei, se hoje à noite a gente cercar, ou mata, ou morre. Mas eu não imaginava que aconteceria algo pior, algo que nenhum de nós estava preparado para ouvir, algo que mudaria Mossoró para sempre. Mas isso, vice, é história para o próximo capítulo. No amanhecer, depois daquela madrugada estranha, aquela das pegadas grandes e das pegadas menores, Mossoró parecia cidade de foto antiga, parada, quieta, sem nem o chiado de moto velha passando. A poeira na rua nem mexia. Parecia que o vento, igual a nós, estava com medo de fazer barulho. Eu acordei antes do sol, como sempre. O café quente na mão tremia sem eu querer. E não era por idade, não. Era porque cada canto da cidade tinha sinal de coisa errada. Abri o portão devagar, como se o mundo lá fora pudesse me morder. E a primeira coisa que vi foi seu Targino, vizinho meu, parado no meio da rua, olhando para o chão. Adalto, venha cá, macho. Ele disse, com a voz fina de susto. Cheguei perto, e ali, bem no meio da rua, tinha rastro fresco, fundo, enorme, atravessando a poeira como se fosse trilha marcada com raiva. Só que dessa vez, tinha outra coisa junto, marcas de mão. Como se o bicho tivesse se apoiado no chão, arranhando o calçamento, deixando 5 riscos fundos que pareciam feitos com faca. Isso não foi de madrugada, não, disse Targino. Eu acordei umas 3 da manhã para mijar e a rua estava limpinha. Isso aqui apareceu foi depois das 4. Então, engoli seco. Então, ele estava aqui. Aqui, no meio da rua, bem na frente das casas tudo. E ninguém ouviu? Adalto, acho que a gente ouviu sim, mas fingiu que não. Eu respirei fundo. Aquela era a manhã em que o medo deixou de ser rumor, virou presença. Aos poucos as notícias foram chegando, uma mais esquisita que a outra. Dona Neide perdeu 2 galinhas, mas o estranho é que não tinha pena espalhada, nem rastro de bicho pequeno. O açude amanheceu com a água mexida, como se algo enorme tivesse entrado ou saído de madrugada. Uma bicicleta do menino Genival sumiu da frente da casa e foi encontrada a 200 metros de distância, com o guidão torto, como se algo grande tivesse tropeçado nela. E perto da ponte, a ponte, lá disseram ter encontrado uma marca de unha funda no cimento. Eu fui olhar, era verdade. Que diabo é isso, Adalto? Perguntou a moça que me acompanhou. Não sei, menti. Na verdade, eu sabia que tipo de bicho deixava marca assim, mas não queria falar. Se falasse, o medo virava certeza. A feira, que era sempre barulhenta, virou lugar de cochicho. Os feirantes falavam baixo, olhando para os lados, como se o lobisomem pudesse aparecer entre a barraca de verdura e a de farinha. Um homem disse, eu vi uma sombra passando no telhado, era grande. Outro respondeu, eu ouvi um choro no meio da madrugada, choro de homem, mas arranhado, sabe? E aí veio a história que fez o povo tremer. Uma mulher jura que encontrou uma pegada na própria janela. Não no chão, na janela. Como se algo tivesse se apoiado ali para olhar para dentro de casa. No começo ainda tentaram brincar. Teve um cabra que disse, isso é algum menino fazendo gracinha, mas ninguém riu, ninguém ousou. Até o humor de Mossoró, que costuma sobreviver até a seca, estava morrendo. Eu, seu Adalto, nunca fui homem de frouxura. Já enfrentei secas, enchente, cobra, mandacaru enfiado na perna e até uma vez me perdi no mato por 3 dias, só comendo raiz amarga e esperança. Mas naquele dia eu estava inquieto. O suor vinha frio
e não quente como costuma ser. A mão tremia segurando a xícara. O coração dava uns pulos desobedientes. E quando tentei brincar com Zé Raimundo para aliviar o clima, a boca não obedeceu. Adalto, tu tá calado demais, ele disse. Tu nunca fica assim. Não sei não, Zé. Sei não. Tu acha que é lobisomem? Acho que engoli seco. Acho que a gente tá lidando com coisa que não devia mexer. Ele botou a mão no meu ombro e disse, pois é tarde demais para recuar. E era, muito tarde. Quando a tarde caiu, com aquele céu alaranjado que parece cobrindo a cidade com lençol quente, os homens se reuniram de novo na praça. Dessa vez, tinha mais gente. Uns 50, talvez mais. Ninguém estava ali por bravura. Estava por desespero. O bicho tá rondando as casas, disse Mundinho, a voz seca. Tá ficando perto demais da cidade. Ele vai entrar, disse outro. Se a gente não fizer nada, vai entrar. Um jovem perguntou, a gente chama a polícia? Todo mundo riu, mas foi riso feio, riso curto, riso de nervoso. A polícia pode resolver briga, furto, confusão, mas como é que resolve uma criatura que nem nome o povo tem coragem de dizer? Mundinho levantou a mão e falou, é hoje. Hoje o quê? Perguntou alguém. Hoje a gente cerca, mas onde? Onde ele aparecer, a gente vai espalhar vigias, e quando ouvir o sinal, todos correm para o mesmo ponto. E qual é o sinal? Perguntei. Mundinho fechou o terçado, bateu no chão e disse, 3 tiros para o alto, só que ninguém sabia que aquela decisão ia espalhar o medo mais rápido ainda. Quando a noite chegou, ela não só cobriu a cidade, ela pesou sobre ela, pesada, quente, densa. A lua subiu cheia de novo, mas dessa vez estava mais branca, redonda como o olho aberto. Eu estava no meu posto, perto do açude. Zé Raimundo estava comigo, e mais 3 homens que tremiam e diziam que era frio, mas era medo. O vento não batia. A água estava parada. Era como se o mundo estivesse segurando o fôlego. E então começou. Primeiro, um uivo, longe, arrastado, como se estivesse perguntando, cadê vocês? Depois, um estalo de galho. Depois, outro uivo, mais perto. E aí, o barulho de algo correndo. Rápido, muito rápido. Tão rápido que qualquer bicho normal teria quebrado as pernas. Zé Raimundo segurou meu braço. Adalto, a gente tá sozinho demais aqui. Quieto, eu disse. Ele tá rondando. E estava. Porque daqui a pouco começou a aparecer, pegada atrás de pegada, cercando a gente. Como se o bicho estivesse brincando com nossa coragem. Muita gente não sabe disso. A versão que a cidade conta hoje é só pedaço. Mas eu estava lá. Num momento de silêncio, percebi que um dos homens que estava com a gente, o mais novo, chamado Valdinho, não estava mais. Valdinho? Chamei baixo. Nada. Valdinho? Repeti mais alto. Silêncio. Até que ouvimos uma coisa. Um som molhado. Como se alguém estivesse tentando chamar ajuda com a boca cheia de sangue. Mas o som foi curto. E depois veio o silêncio de novo. Meu Deus do céu! Disse Zé Raimundo com a voz quase sumindo. Eu não queria acreditar, mas sabia. O bicho levou ele. E levou sem ninguém ver. Foi aí que aconteceu. Um estalo tão alto, tão forte, tão perto, que todo mundo arregalou o olho ao mesmo tempo. E então, um uivo tão perto que parecia que vinha de dentro da nossa própria sombra. Zé Raimundo gritou, é ele! E nesse instante, nesse milésimo de segundo, o medo virou pânico. Foi quando outro grupo, do lado oposto do açude, ouviu o mesmo uivo. E aí, 3 tiros subiram no ar. O sinal, o chamado, a ordem. A caçada ia começar. Mas ninguém sabia que não era a gente que estava caçando o bicho. Era o bicho que estava caçando a gente e levando a gente exatamente para onde queria. Mas isso, vice, é conversa para o capítulo 4, o encontro de verdade.
Quando os 3 tiros estouraram lá do outro lado do açude, a gente não pensou, nem respirou. Só correu. Era a regra. Ao ouvir o sinal, todos os grupos tinham que se juntar no ponto combinado para cercar o bicho. O problema é que ninguém imaginava que o bicho queria exatamente isso. Eu, seu Adalto, já corri muito na vida. Atrás de boi fujão, de cabra arisca, de carneiro teimoso, mas nunca corri daquele jeito. O medo empurrava minhas pernas mais do que coragem. E o barulho atrás de nós, galhos quebrando, respiração pesada, passos enormes, fazia a alma querer fugir primeiro que o corpo. Zé Raimundo corria do meu lado, pálido, quase tropeçando nas próprias pernas. Adalto, ele está vindo atrás da gente. Eu sei, gritei. Meu Deus do céu, eu estou ouvindo ele respirar. Corre, homem! Eu não queria olhar para trás. Mas olhei, e juro, até hoje tenho pesadelo com aquilo. Entre as sombras da caatinga, 2 luzes vermelhas, altas, grandes, avançavam escondidas. Não era olhar de bicho, era outra coisa, algo consciente, algo que entendia o que estava fazendo e gostava. Chegamos no ponto de encontro, perto da margem do açude, onde outros grupos já estavam. Tochas acesas, armas tremendo nas mãos, homens pálidos, ninguém respirava direito. Mundinho, o líder, gritou: "Vem pra roda! Todo mundo pra roda! Agora!" A gente se juntou num círculo torto, braços se encostando, espingardas apontadas para fora, tochas erguidas. Dava para ver no rosto de cada homem ali que ninguém queria estar naquele lugar. O vento, que antes da meia-noite não existia, começou a soprar de leve, mas era um vento estranho, gelado, pesado, como se trouxesse cheiro de coisa morta. E então ele chegou, não vindo, não caminhando, se aproximando. Como se o escuro empurrasse ele para fora, centímetro por centímetro. Primeiro apareceu o rastro. Uma pegada do tamanho de uma mão de homem grande, funda na terra, esmagando o mandacaru como se fosse capim. Depois veio o som, um rosnado baixo, contínuo, grave, que vibrava no peito da gente como se mexesse nos ossos. E então, a mata se abriu. Não devagar. Não de forma natural, mas deslocada, como se algo enorme tivesse empurrado os galhos com as costas, abrindo caminho. O silêncio virou faca, e o cheiro, a riégua. Aquele cheiro não era de mato nem de bicho, era cheiro de sangue fresca, misturada com terra molhada e suor quente. Eu, Adalto, já senti cheiro de vaca sangrada, de bode abatido, de sangue de onça. Mas nada se comparava àquele odor. Parecia que ele carregava a morte no pelo. A tocha na mão de Zé Raimundo tremia. Adalto, ele disse, quase sem voz. Ele tá grande demais. Fica firme, homem. Não dá, não. Pelo amor de Deus, não dá. Quando finalmente ele saiu completamente do mato, ninguém conseguiu falar. Foi como se o mundo tivesse parado. O bicho era enorme, do tamanho de um touro grande, andando sobre 2 pernas, curvado para frente, com os braços longos como garras de sombra. O corpo era coberto de pelo preto, grosso, sujo de sangue seco. Os músculos tremiam por baixo da pele, como se ele estivesse entre a fúria e a fome. A cabeça, a cabeça, parecia de lobo, sim, mas torta, deslocada, como se tivesse sido moldada à força pela dor. Os olhos eram o pior, vermelhos, vivos, conscientes, como se tivesse gente olhando lá de dentro, e o peito subia e descia num respirar pesado, como se cada inspiração fosse segurando a raiva. Ele não rosnava, ele encarava, e a gente, macho velho e armado, parecia criança. Mundinho tentou falar. Apontem as armas. Mas ninguém se mexeu, nem ele. Do nada, sem aviso, sem movimento prévio, o bicho saltou.
Um salto tão rápido, tão alto, tão forte que parecia ter sumido do chão e aparecido no ar. Caiu no meio dos homens do lado oposto, derrubando 3 de uma vez. O impacto fez poeira subir como explosão. Gritos, tochas caindo, armas disparando errado. E aí vieram os sons. Sons que até hoje eu escuto quando fecho os olhos. Garra rasgando carne, osso quebrando, grito de homem virando silêncio. A roda se abriu, se desfez, virou caos. Eu agarrei Zé Raimundo pelo braço. Corre para junto do açude. Correr para onde? Adulto, para a luz da lua, para a área aberta. Homem morre menos no claro do que no mato. Corremos em direção à beira da água, tentando nos afastar do tumulto. Mas o bicho percebeu e virou a cabeça na minha direção. Aquele olhar, meu Deus do céu, aquilo não era olhar de fera, era olhar de quem reconhece, de quem identifica, de quem escolhe. Eu senti ali, naquele instante, que ele queria eu. O peito apertou, o ar faltou, as pernas quase travaram. E então, de novo, ele saltou, mas dessa vez direto para mim. Eu só vi sombra voando, só ouvi grito de Zé Raimundo dizendo: Adalto! E quando achei que era o fim, ele parou no ar, aterrissou a poucos metros, curvado, respirando pesado, mas parado, como se algo tivesse segurado ele. Por dentro, eu não entendia, ninguém entendia. O bicho ficou ali, ajoelhado, a respiração irregular, os músculos tremendo como se lutasse com ele mesmo. Mundinho gritou de longe: Atirem! Agora! Mas ninguém atirou, porque todos estavam vendo o impossível acontecer. O bicho levantou devagar a cabeça, os olhos brilhando menos de raiva e mais de dor, uma dor funda, humana. E aí o som começou. Não era rosnado, não era uivo, era uma tentativa de falar. A garganta dele fazia barulho de rasgo. A boca se contorcia como se estivesse sendo obrigada a formar palavras que não cabiam naquela forma de monstro. Zé Raimundo segurou meu braço. Adalto, ele tá falando? E então ele falou, com voz rouca, arranhada, como se viesse de 2 lugares ao mesmo tempo, como se fosse metade homem, metade criatura. A voz que fez Mossoró nunca mais dormir direito. Não, sou o único. O mundo parou. Os homens ficaram mudos. As tochas tremeram. A água do açude parecia ter ouvido também. E eu senti que aquele não era pedido de socorro, nem aviso de ataque. Era alerta de que o que estava diante da gente não era o pior, não era o único. E antes que qualquer um pudesse reagir, o bicho virou a cabeça, como se tivesse ouvido alguma coisa na mata escura, e então soltou um uivo, baixinho, como resposta, como se estivesse respondendo alguém escondido, alguém maior ou mais antigo. A mata respondeu com silêncio fundo, e naquele segundo percebi que o que estava ali com a gente não estava sozinho. Mas isso, vice, é pro próximo capítulo. Macho, respire fundo aí, porque esse capítulo não começa com grito nem com corrida. Começa com silêncio. Silêncio pesado, desses que parecem apertar o peito da gente por dentro. O sol nasceu, mas parecia que não queria brilhar. O céu estava meio amarelo, meio cinza, como se tivesse acordado sabendo demais do que aconteceu de madrugada. Eu, seu Adalto, não consegui dormir nem 10 minutos seguidos. Fechava o olho e via o olhar vermelho do bicho. Via a boca dele tremendo, tentando falar. Via os homens correndo, a roda se desfazendo, o sangue manchando a terra seca e pior. O que ecoava na cabeça era a voz dele. Não sou o único. A riégua. Aquilo me embrulhou a barriga. Quando levantei, minhas pernas tremiam sem eu mandar. E olha que eu já encarei tempestade no mato, enchente no rio, cobra armada, nunca tremi daquele jeito. Abri a porta devagar,
com medo até da claridade, a rua, oxente. A rua parecia que tinha sido varrida por fantasma. Nenhuma criança correndo, nenhuma mulher conversando, nenhum vendedor gritando. Parecia que a cidade toda estava com medo até de respirar. E eu não sabia se queria encontrar alguém para conversar, ou se era melhor ficar calado, fingindo que nada tinha acontecido. Por volta das 7 da manhã, começaram a aparecer uns homens na rua, andando devagar, como se tivessem desaprendido a andar. Vi Mundinho primeiro. O rosto dele parecia pedra rachada, duro, mas com fissura por trás. Zé Raimundo chegou logo depois, pálido, calado, segurando a camisa no peito como se o coração estivesse querendo fugir para fora. E aos poucos, fomos indo para a praça, não porque alguém chamou, mas porque, depois de uma noite daquelas, ninguém queria ficar sozinho. No total, éramos 14 dos quase 50 que tinham ido cercar o bicho. Cadê os outros? Perguntei. Ninguém respondeu, só olharam para o chão. Vocês acham que... Tentei perguntar. Adalto, disse Mundinho, a voz fria. Tem homem que não volta nem se chamar por Deus. O silêncio caiu mais pesado que pedra de moinho. Na praça começaram a surgir pessoas da cidade. Mulher chorando, menino agarrado na barra da saia, homem com o olho arregalado. E aí o povo começou a falar ao mesmo tempo, como um enxame de abelha assustada. Encontraram sangue perto da ponte. Tem rastro indo e vindo na rua do hospital. Um cachorro sumiu da casa de seu Arlindo. A água do açude amanheceu com espuma vermelha. Tem marca de unha na parede da igreja. Eu tentava responder, tentava acalmar, tentava organizar as ideias, mas meu peito só apertava mais. Porque tudo aquilo, tudo, fazia sentido com a frase do bicho. Não sou o único. E se não fosse mesmo? Se tivesse mais deles? Se a cidade estivesse sendo rondada por mais de um? Pensei em falar isso, mas fiquei calado. O povo já estava assustado o suficiente, e eu também. Fomos até o açude, eu e mais uns 10, para ver se encontrávamos alguma pista. Meu Deus do céu, o que tinha de pegada ali não era brincadeira, não. Não era só a pegada do bicho grande, tinha pegada de outro tipo, baixa, mais fina, mais leve, como se algo menor tivesse se aproximado ou fugido durante a madrugada. Isso aqui não é o mesmo bicho, disse Zé Raimundo. Eu sei, tu acha que é outro? Não sei o que é, Zé, mas é diferente. Ele passou a mão na testa e murmurou. Então ele estava certo, Adalto. Cale a boca, homem. Não sou o único. Calado, Zé Raimundo, falei, mais alto do que queria, mas não era bronca, era medo. Medo porque cada segundo fazia aquela frase parecer mais verdade. Passamos a manhã inteira andando pelos cantos onde falaram ter visto coisa estranha. E, macho, eu queria era não ter visto nada. Mas vi. 1. Pegada funda na calçada da rua do meio. 2. Marcas de arranhão na parede da igreja. 3. Um rastro longo no mato, como se algo enorme tivesse passado arrastando peso. 4. Sangue seco perto da ponte, em gota grande, de bicho grande ou de homem. E todo lugar que a gente ia, alguém perguntava, foi ele? O bicho apareceu? Ele vai voltar? Vocês viram a cara dele? Ele falou mesmo? E a última pergunta vinha baixinho, quase como pecado. Ele falou, não sou o único, foi? Eu não respondia. Zé também não, Mundinho muito menos, porque responder seria admitir que aquilo tudo era verdade. E naquele momento, Mossoró não estava pronta para verdade nenhuma. Perto do meio-dia, uma mulher apareceu correndo. Era a esposa de um dos homens que tinham ido na roda. Ela chegou chorando, soluçando forte. Vocês viram Josivan? Ele estava com a gente, disse alguém. Mas voltou não, completou outro. A mulher caiu no chão, gritando. Meu coração balançou.
A gente que se acha forte não sabe nada de dor até ver uma mulher perder o marido sem corpo, sem rastro, sem despedida. A cidade inteira começou a desmoronar naquela hora. Parecia que a energia da noite anterior tinha chegado atrasada, só para se vingar na luz do dia. E não tinha palavra que consolasse. Quando o calor apertou e o sol estava no alto queimando até pensamento, o povo começou a cochichar de novo. E se o bicho for alguém daqui? Mas alguém daqui vira aquilo? Minha avó dizia que lobisomem é homem batizado errado, ou que tem pacto, ou que é amaldiçoado, ou que nasce no 7º filho. E foi aí que alguém soltou: eu acho que eu sei quem é. O burburinho parou na hora. Eu virei o rosto imediatamente. Não podia deixar aquilo crescer. Não podia deixar o povo apontar dedos sem certeza. Cala a boca, homem, eu disse alto. Isso aí é conversa para arrumar culpa para inocente. Ele baixou a cabeça. Mas o estrago estava feito, porque a partir daquele momento, a cidade começou a olhar para os outros com desconfiança. E desconfiança, macho, é pior que medo, porque vira raiva. Por volta das 2 da tarde, fomos chamados na Rua do Sumaré. Um grupo de moradores estava cercando a casa de um rapaz chamado Wilton, um cabra quieto, meio sozinho, que trabalhava recolhendo ferro velho. Ele vive no mato, gritava uma mulher. Ninguém sabe nada dele, dizia outro. Tem hora que ele some por dias. Pode ser ele. Ele virou o lobisomem, eu tenho certeza. Eu fiquei com raiva, não do povo, mas do medo, que transformava todo mundo em bicho também. Fui para frente do grupo. E vocês têm prova de alguma coisa? Perguntei. Não, mas, pois se não tem prova, ninguém vai entrar em casa nenhuma, gritei. Porque o bicho que eu vi ontem não é homem comum, não. O silêncio caiu, pesado, duro, quase ofensivo. E então todo mundo foi se afastando, devagar, com vergonha de si mesmo. Wilton apareceu na porta, magro e assustado, sem entender nada. Eu só balancei a cabeça. Era isso que o medo fazia? Transformava a vítima em culpado? E o pior é que eu sabia. O verdadeiro culpado estava solto no mato. E não sozinho. Quando o sol já estava se despedindo, preparando o céu para a escuridão outra vez, fomos pro açude. Eu, Zé, Mundinho e mais alguns. Queríamos ver se o rastro da madrugada tinha desaparecido. Mas o que encontramos fez qualquer esperança morrer. Pegadas novas, não de um, não de dois, de vários. E o pior, pegadas que se cruzavam, pegadas que vinham de direções diferentes, pegadas que circulavam o mesmo ponto, o ponto onde o bicho falou. Zé Raimundo botou a mão na cabeça. Adalto, isso é reunião. Eu sei. Eles se juntaram aqui. Eu sei. Então, ele estava avisando. Eu sei, Zé, eu falei, com a voz quebrando, porque admitir uma coisa é difícil, dizer em voz alta é pior. Ele respirou fundo e perguntou, Adalto, tu acha que eles vão voltar hoje? Eu olhei para o reflexo da lua na água, e a lua parecia maior. Parece que crescia cada dia mais, e eu disse a única verdade que cabia. Eles nunca foram embora, Zé. Como assim? Eles estão aqui, desde ontem. Meu Deus. Eles estão esperando a hora. A hora do quê? De terminar o que começaram. Zé ficou branco. Eu também. Voltamos para a cidade com o peso daquelas pegadas estampado na memória. E aí, quando chegamos na praça, Mundinho juntou todo mundo e disse, a gente precisa conversar com o prefeito. E eu, cansados, exaustos, sem força para mentir, falei, para quê? Para pedir reforço. Reforço? É, policial, soldado, guarda, Mundinho. Isso não é homem para a polícia pegar. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Tem. O quê, então? Esperar. Ele ficou indignado. Esperar o quê, Adalto? A próxima noite, ele tremeu o queixo. Adalto, tu tá dizendo que... Tô dizendo nada. Tá sim.
Não, Adalto, Mundinho, olha na minha cara. Ele olhou e eu disse: isso não acabou. Nem começou direito. Eles vão voltar. A praça inteira ficou muda. E aí, baixinho, uma mulher perguntou: seu Adalto, diga, eles são quantos? Eu fechei os olhos, suspirei e respondi a única coisa que eu podia dizer sem mentir: até hoje, ninguém sabe. E a noite veio chegando devagar, trazendo o vento quente e o silêncio pesado. E todo mundo sabia no fundo do coração: a próxima madrugada não ia ser tranquila, ia ser acerto de conta. Mas isso, vice, é pro próximo capítulo. Mas antes, deixa eu terminar essa história do jeito que ela merece, com calma, com verdade e com aquele restinho de medo que Mossoró nunca conseguiu varrer da memória. Eu lembro direitinho daquela tarde que antecedeu a segunda noite. O calor estava diferente. O ar não passava, nem passava vento, nem passava pensamento. O povo andava devagar, quieto, como se cada passo fosse pesado demais. Cachorro não latia, galo não cantava. Os meninos nem pediam para brincar na rua. A cidade inteira estava esperando alguma coisa que ninguém queria ver acontecer. E eu, seu Adalto, estava sentado na minha calçada, olhando o céu ficar vermelho, pensando no bicho, na fala dele e nas pegadas múltiplas que encontramos na beira do açude. Não sou o único. Essa frase parecia martelar dentro da minha cabeça. E quanto mais eu pensava, mais meu peito dizia que ele não estava mentindo. Quando o sol encostou no horizonte, começou. Primeiro foi o rádio desligando na casa dos outros. Depois, as portas sendo fechadas, cortinas sendo puxadas, cadeado sendo passado. E aí vieram as rezas. Nossa Senhora, São Francisco, Padre Cícero, São Bento. Os nomes dos santos viraram um escudo do povo. Os terreiros também acenderam vela. As mães de santo botaram defumador para rodar. E o cheiro de arruda começou a se espalhar pela rua como se tentasse espantar coisa ruim. Mas o medo não sai com defumador, não. O medo fica debaixo da língua, travando a boca da gente. Zé Raimundo veio na minha casa com a espingarda pendurada no ombro e a cara branca como cera. Adalto, hoje a gente não devia sair. Eu sei. Mas se a gente não sair, quem vai? Ninguém. Pois pronto. Ele respirou fundo, tremendo. A gente vai. Ficamos calados um tempinho. E aí, pela primeira vez desde tudo começou, Zé Raimundo falou uma coisa que eu nunca tinha visto ele admitir. Adalto, eu tô com medo. Eu também. O silêncio que veio depois foi tão sincero que até o vento respeitou. Quando a noite chegou, ela não foi chegando aos pouquinhos como costuma fazer. Não, ela caiu sobre Mossoró. Pesada, quente, densa. A lua apareceu enorme, redonda, branca, feito osso polido. Parece que vinha de dentro da terra, não do céu. E a primeira coisa que ouvimos foi um uivo, longo, arrastado, sofrido, como se viesse de alguém que carregava a própria maldição nas costas. Eu e Zé estávamos indo em direção ao açude, de novo, porque era lá que as coisas aconteciam. E quanto mais a gente se aproximava, mais a noite parecia viva. As sombras se mexiam, os galhos balançavam sem vento, os mandacarus pareciam gente espiando. Era como se a caatinga inteira soubesse mais do que a gente. Antes mesmo de chegar ao açude, vimos um rastro diferente. Não era a pegada grande do bicho principal, era menor, mais funda num lado, mais leve no outro, como se tivesse alguém mancando. E outra pegada do lado, e outra. Era como se a trilha fosse feita por 3, 4 criaturas andando juntas, e cada pegada que a gente via tirava mais um pedaço da esperança de dentro da gente. Adalto, Zé Raimundo disse com a respiração falhando. Quantos tu acha que são? Não sei, mas são mais de 2? São.
Mais de 3. São mais de... Para, Zé! Gritei sem querer. Apenas para. Ele parou. Mas o medo não. Chegamos na beira do açude. A água estava parada demais. Tão parada que parecia vidro. E o silêncio era tão profundo que até o coração batia devagar, para não chamar atenção. Foi aí que sentimos o cheiro. Um cheiro forte, pesado, azedo. Fedor de bicho molhado, sangue aberto e terra quente. E esse cheiro vinha de trás da gente. Viramos devagar e o mato abriu, como se alguma coisa enorme estivesse empurrando o mundo para passar. O primeiro que saiu do mato foi ele, o mesmo, o grandão, o que falou, o que encarou a gente na noite anterior. Ele veio curvado, respirando pesado, cada passo afundando o chão como se carregasse uma cruz nas costas. Mas atrás dele, vieram outros 2. Um menor, rápido, com o olhar mais agressivo. Outro mais comprido, magro, com o pelo ralo, como se tivesse sofrido demais para existir. E eu gelei de verdade. O suor virou gelo. Zé Raimundo murmurou. Ele não estava mentindo. O grandão parou bem na nossa frente. Os outros 2 ficaram atrás, como se fossem filhotes ou soldados. E aí, macho, aí veio a parte que eu nunca consegui explicar direito. O grandão encarou a gente, mas não de jeito bravo. Não como fera pronta para atacar. Ele olhou como quem pede para ser entendido. Os olhos vermelhos piscavam devagar, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro dele. E então ele tentou falar de novo. A garganta dele arranhava, rasgando, o som saindo torto, metade humano, metade desespero. Não. Eu dei um passo para trás. Zé me segurou pelo braço. Adalto, fica quieto, homem. Ele tá sofrendo. Eu sei. Por que ele tá sofrendo, Adalto? Porque engoli seco, porque ele não quer ser isso. E então veio a frase, assim, do nada, estourando no ar como trovão abafado. Eles vêm, não eu venho, não nós vamos. Eles vêm. E quando ele disse eles, os outros 2 atrás dele levantaram a cabeça ao mesmo tempo, como se tivessem ouvido ordem, ou chamado, ou ameaça. A mata atrás do açude começou a mexer. Não como mexe com o vento, mas como mexe quando algo passa por dentro dela. Algo grande, muito grande. E aí, macho, aí eu senti o ar mudar, senti a pele arrepiar, senti o chão vibrar e percebi uma coisa horrível. O bicho que falou com a gente estava com medo. Ele olhou para trás, roçou o chão com a garra, curvou o corpo, rosnou baixo. Não para a gente, mas para o que vinha vindo. E eu entendi uma coisa que nunca quis entender. Aquele grandão, o que aterrorizou a cidade. Não era o pior deles, era só o que fugiu. Os 2 bichos menores se encolheram. O grandão voltou a encarar a mata, e a respiração dele ficou pesada, acelerada, como se esperasse algo muito ruim sair dali. Zé Raimundo tremia como vara verde. Adalto, vamos embora. Não dá. Vamos embora. Fica quieto, gritei, sem pensar, porque eu sabia, se a gente corresse, tudo ia começar ali mesmo. E então o grandão fez algo que eu nunca pensei que veria. Ele se virou para a gente, levantou o rosto e disse baixinho, corram. Não foi rugido, não foi grunhido, foi palavra clara. E macho, quando uma criatura daquelas manda você correr, você corre. Eu puxei Zé pelo braço e dispararmos de volta para a cidade. Atrás da gente? Não sei. Eu não olhei. Eu não queria saber o que saiu daquelas sombras. Até hoje, quando eu conto essa história, o povo pergunta, seu Adalto, o que era? Quantos eram? Eles voltaram? O senhor viu de novo? E eu sempre digo a mesma coisa. Homem, bicho que carrega sofrimento não é bicho normal, não. Bicho que fala não tá avisando para você correr,
Tá avisando para você se preparar. E se ele disse que não era o único, então era porque tinha coisa pior na mata do que ele mesmo. E a verdade ninguém quer ouvir. A verdade é que aquela noite não acabou. Ela só ficou guardada, guardada no escuro da caatinga, guardada no canto da memória de quem estava lá, guardada na terra que ainda treme de vez em quando. E macho, vou lhe dizer, até hoje ninguém sabe o que era que vinha atrás dele, nem quantos eram, nem se foram embora, nem se algum deles ficou. E a lua cheia ainda brilha forte aqui, forte demais.